Tudo bem, doutor Augusto Cruz? Como vai, doutor Adriano? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Como vai? Tudo bem. Quantas noites faz que você não dorme direito? Muitas, viu? Muitas desde o início da frente aí. São dias ininterruptos de trabalho intenso, árduo e constante, né? Mas estamos aí, A a gente sabe que é o momento que a gente tem que passar. A responsabilidade ela é muito grande, né? A partir do momento que você se envolve com o conselho, a questão do ideal de nós termos a meta da excelência, ela perpassa qualquer possibilidade de descanso, inclusive, né? Porque são muitas demandas e a responsabilidade é muito alta. Muito obrigado por compartilhar conhecimento com a gente. Na próxima 1 hora, nós vamos aproveitar ao máximo. Eu tenho certeza que quem está com a gente, da Físio Hospitalar Intensivista e da Cardiorrespiratória, vai aproveitar muito a sua presença e a sua experiência. E quem te acompanha nas suas lives, nos seus vídeos, sabe que você tem um jeito muito peculiar de se comunicar. E vou te falar aqui que eu sou fã desse seu trabalho, inclusive na questão da docência, ok, doutor Augusto? Obrigado. Olha só hoje chegaram para mim aqui, para conhecimento, mais de 100 vagas solicitadas para fisioterapeutas hospitalares intensivistas e cardiorrespiratórios. Mais de 100 pessoas, gestores, procurando para a contratação imediata. E os salários indo de 3 a 7 mil reais, né? O que dá um bom indicador de valor para a nossa categoria no enfrentamento à pandemia. Isso para a escala de 12 por 60. Então, tem muito valor agregado aí. E aí eu quero, já antes de passar a palavra para você comentar sobre isso, já dar o gancho para nós emendarmos aqui uma conversa bem rica no sentido de competências profissionais, para essas vagas, inclusive, quero deixar aqui um alerta para o nosso profissional, para o nosso jurisdicionado, fisioterapeuta, que se valorize. Então, estão oferecendo 3 mil, você sabe que está pagando 7 o mercado para plantão? Segura um pouquinho, olha para o lado, procura um pouco mais. Daqui a pouco, né, se a gente der valor para quem está pagando bem acima do piso, né, triplicando esse piso, em vez de aceitar já a primeira oferta, daqui a pouco a gente consegue um mercado mais valorizado para todos, inclusive para quem está pagando a base, tá? O Tem um piso detalhe, salarial. Adriano, Pode que falar. assim, as vagas de 7 mil são vagas que inicialmente são temporárias, mas geralmente de serviços públicos, e muitas vagas de 3 mil, elas têm um perfil duplo, né? Algumas que são vagas permanentes de regime seletista, que inclusive utilizam até um pouco acima do piso salarial indicado no estado de São Paulo, e também muitas para profissionais aí que estão na linha de frente, mas que não têm a expertise, não têm a formação especializada na área, que vão auxiliar na linha de frente de hospitais de campanha ou em demandas adicionais de pacientes que não têm Covid-19. Então são vagas gerais. Isso, são vagas gerais que variam de 3 a 7 mil. Claro que essas vagas de 7 mil, elas têm como principal objetivo os profissionais com know-how, com expertise, com formação para isso. Mas também a gente tem que levar em consideração, às vezes... As outras demandas. Tem outras demandas, profissionais que estão iniciando, que vão participar de outras frentes, ou até mesmo na frente do Covid-19, mas que não têm a formação especializada nisso. Mas vale salientar que qualquer uma dessas vagas que você pontuou aí, mesmo que pouco, estão acima do piso salarial no estado de São Paulo, tá? Maravilha. E aí vai do profissional assinar bons contratos, né? Sim. Lembrando que abaixo do piso você está ferindo aí os preceitos éticos e deontológicos da categoria, então todo mundo colaborando para que a profissão, inclusive após pandemia, mantenha-se valorizada, que aí é bom para todo mundo. E está dentro da intenção desse conselho uma cultura de valorização mais forte por parte de todos, ok? Da sociedade, dos profissionais, de quem necessita da nossa competência, do nosso trabalho. Então, acho muito relevante essa nossa conversa aqui inicial. Bom, e aí me veio a questão de, ok, estão precisando contratar, são N frentes de atenção, mas
principalmente quem está lá no leito de uma UTI, precisando ali eminentemente da nossa assistência. Esse profissional que está assumindo essas vagas, doutor Augusto Cruz, em termos de... vamos começar com biossegurança e a gente entra em rotina de trabalho e fecha com a questão das competências. Em termos de biossegurança, aonde ele precisa atentar para não errar? Porque além de precisar se proteger, ele precisa proteger o seu paciente, né, e toda a equipe. Vamos lá, vamos explorar isso um pouquinho. O paciente... Quer se apresentar primeiro? Claro, claro. Manda ver, Vamos lá. Imagina, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Augusto Cruz, sou fisioterapeuta aí há 10 anos, tenho especialização em fisioterapia intensiva, adulto, né, o IPED, um aperfeiçoamento em pediatria hospitalar. Trabalhei em diversos hospitais, principalmente da Grande São Paulo, né, públicos e particulares. Fui fisioterapeuta do Hospital São Luís, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Instituto Central, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mais um tanto de hospitais aí que a gente vai passeando na carreira, né? Hospital IGESP, enfim, que me deu aí uma década de experiência e know-how para estar enfrentando agora um mal novo, né? Um mal novo, mas dentro daquilo que anteriormente nós já conseguíamos ter noções e ideias que são as contaminações virais. É claro que não nessa intensidade, não nesse boom que o mundo tem passado, que a Covid-19 tem feito, mas claro que vivenciei aí o final do H1N1 e isso já acabou preparando um pouco mais a nossa pele aí, como eu costumo dizer, Adriano, o nosso couro para tomar pancada num momento como esse, né? E é importante esse ponto que você falou, que é exatamente a frente que o CREFITO 3 tem levantado primordialmente, que é a frente de biossegurança. Nós estamos falando, gente, de um vírus com uma virulência, ou seja, uma chance de contaminação muito alta, né? A mais alta já conhecida. Então, o risco de contaminação, ele é iminente e a gente sabe que com o passar do tempo, toda a população lentamente vai sendo acometida por esse mal, né? Em outros países foi alto, né? O índice. Muito alto, muito alto. Até mesmo você abordou bem aí no início, falando sobre o distanciamento social, que ele tem como objetivo principal dar aí o suporte e a disponibilidade do serviço de saúde para a população, que vai enfrentar agora um boom de indivíduos contaminados, uma crescente exponencial do número de casos confirmados, de indivíduos evoluindo com síndrome respiratória grave, e ocupando leitos principalmente de UTI, ocupando tecnologias de terapia intensiva, né, como o ventilador mecânico, que é do nosso manuseio, da nossa rotina, só que por muito tempo, né, nós estamos falando em um tempo médio de ventilação mecânica de 14, 15 dias. Então a rotatividade, o rodízio na UTI, isso é muito lento, Desses acaba diminuindo a disponibilidade. Desses 40.581 casos confirmados, tem uma porcentagem de quantos são hospitalizados? Desses, cerca aí de 20% vão manifestar a sintomatologia em si, mas ainda um percentual menor desses vai de fato esses pacientes de fato serão hospitalizados, né? Uhum. Dessa sintomatologia, ela varia desde uma febre, uma tosse simples, e a grande maioria da população ela vai ficar assintomática. Dos pacientes graves, a gente está falando aí abaixo de 10%, os pacientes que vão necessitar de um suporte ventilatório não invasivo, que vão necessitar de um suporte ventilatório invasivo, né? A grande questão é que quando esse paciente ele desenvolve uma síndrome respiratória grave e numa intensidade um pouco maior, vou até citar uma literatura recente da semana aí, que seria uma ideia do fenótipo H, detalhado pelo Gattinoni, pelo pessoal da Uivent, aí a mortalidade já está beirando aí 50% a 70%. Então, a preocupação é essa, né? Esse paciente que ele se torna um paciente com sintomas, se torna um paciente com sintoma moderado e grave, necessita de pressão positiva invasiva e, além disso, ele desenvolve um distúrbio mecânico ventilatório, não somente de troca, que é o perfil inicial e presente em todos os pacientes. Perfeito. E dentro disso, considerando o contexto hospitalar, mais especificamente a UTI, no manejo a esses pacientes, o que a gente precisa considerar em relação à biossegurança? Aí que tá. Nós trabalhamos diretamente aí, além da funcionalidade, com atenção respiratória.
E a via aérea é um dos grandes produtores aí um dos grandes fatores de risco de contaminação pela produção de aerossóis, pela aerolização da via expiratória principalmente. Então, se estou falando, estou gerando aerossol, se eu estou ventilando, estou gerando aerossol, se eu dou uma tosse, por exemplo. Agora, quando eu submeto esse paciente a uma pressão positiva, essa válvula, muitas vezes que está ali aberta para a atmosfera no ambiente, isso vai gerar um aerossol ainda muito maior, assim como a ventilação mecânica invasiva. Se eu vou desconectar o paciente da ventilação para aspirar, isso vai gerar um aerossol. E tudo isso vai ficar aí, para você ter uma ideia, Adriano, no mínimo na atmosfera por 3 horas. Tá? Sem falar que outras superfícies, madeira, metal, qualquer superfície, o tempo de permanência desse vírus é muito maior, podendo chegar até 2 dias. E no lixo hospitalar, eu ouvi esse final de semana que está saindo um estudo que fala até 8 meses, mas não vem ao caso que ainda vai sair alguns detalhes disso. Então, a gente está falando de um vírus que é muito simples, é um vírus que contamina muito fácil as pessoas e é um vírus que circula muito fácil. Para isso, a gente precisa estar plenamente preparado, paramentado e também garantindo que as estruturas que vão permitir a proteção e a diminuição da aerolização desses dispositivos também se mantenham fechadas. Então, a biossegurança do fisioterapeuta não vai somente no EPI, ela vai no EPI e ela vai em toda a estrutura que eu tenho dentro dos equipamentos de suporte ventilatório invasivo, não invasivo e afins. E a organização do espaço, inclusive, né? Perfeito. Então é mais complexo do que você se paramentar e achar que está seguro. Falando em paramentação, alguma dica em relação à questão do uso do... Ok, voltou? Voltou agora, mas isso, Ok. agora vai. Perfeito, vamos lá. Então, vamos explorar um pouquinho mais a questão da paramentação, da desparamentação. O que Sim, você observa nos serviços por aí? na verdade, a gente precisa inicialmente fazer com que toda a cobertura da superfície do indivíduo, do profissional, de todos os indivíduos que estão aí na unidade de terapia intensiva estejam plenamente cobertas, né? Estou falando de cabelo, estou falando principalmente das vias de mucosa, tá? Olhos, boca, nariz, enfim, assim como a roupa que esse indivíduo está utilizando. Então, para isso, equipamentos de proteção individual são utilizados, como gorro, óculos de proteção individual, máscaras, tá? De preferência máscaras de proteção respiratória quando a aerolização é iminente, a N95, N99, N100 ou das classificações PFF, PFF2 ou PFF3, assim como um avental, que existem momentos diferentes e distintos que a gente vai poder escolher esse avental, seja o avental simples de 30 gramas por metro quadrado, mas na produção de gotícula e aerolização certa, aí recomenda-se utilizar o avental impermeável de mangas longas de 50 gramas por metro quadrado, luvas de procedimento, inclusive hoje um recurso aí que ganhou espaço no mundo, que é o protetor facial, né, que as pessoas conhecem como Face Shield, que ele tem o objetivo de proteger as superfícies da face que não estão protegidas pelo óculos ou a máscara, como testa, bochecha, para evitar que esse profissional, posteriormente ao atendimento, vá com a mão em algum local que não está protegido e leve até a mucosa. Uhum. E se contamine. Em relação a... Excelente. Em relação à questão da biossegurança ainda, que achados nós tivemos com a frente de fiscalização? Queria ouvir um pouquinho disso e o impacto da fiscalização em relação ao que foi encontrado. Vamos evidenciar um pouquinho isso aqui. Rapaz, você está perguntando aquilo que eu estou fazendo todo dia, o dia todo, hein? Vamos lá. Nós estamos falando, Adriano, de aproximadamente 700 hospitais, tá? No estado de São Paulo. Desses 700 hospitais, nós já temos hoje, agora, 18 horas, eu fiz o fechamento, 550 hospitais já visitados pela frente de agentes fiscais especiais. Desses hospitais, nós conseguimos fazer um levantamento aí da presença do EPI, dos hospitais que têm ou não pacientes suspeitos ou confirmados, e também se as equipes estão sendo treinadas, tá? Capacitadas, tanto para lavagem das mãos, quanto para paramentação e desparamentação.
Porque principalmente no momento da desparamentação é quando o profissional mais se contamina. Então é essencial que o profissional saiba a sequência de colocar, como principalmente a forma correta de tirar esse EPI para não se contaminar. E a gente identificou uma demanda, aí, principalmente de hospitais que não davam a devida capacitação, mas que, através da frente, foram exigidos, e um percentual altíssimo desses hospitais já providenciou a capacitação dos profissionais, já enviou as listas de comprovação disso, e um percentual, infelizmente, um percentual não alto, tá? Vamos dizer assim, de hospitais no estado de São Paulo com falta de EPI, tá? É claro que alguns faltavam um único EPI, mas eu encontrei no estado aí, infelizmente, alguns hospitais que tinham somente um EPI de toda a lista de recomendação. A gente tem visto a pertinência de nós falarmos de biossegurança justamente, principalmente do profissional, é justamente por entender que esse vírus aqui no Brasil, ele não está com um comportamento muito definido, como a gente vem escutando em outros países e tal. Visto aí, haja vista a contaminação de crianças, de pessoas mais jovens, inclusive, não só de idosos. E em cada um ele se comporta de uma forma, então ele é muito irregular, ele não tem um padrão de comportamento, e aí o padrão dele passa a ser justamente a irregularidade, né? Frente a isso, a questão de nós levantarmos aí um número X de hospitais onde estão faltando EPIs, né? Eu acho que coloca um alerta vermelho muito grande. Esses casos todos foram notificados ao Ministério Público do Trabalho? Sim, nós estamos falando, Adriano, posso abrir um Pode, percentual, manda pelo ver. menos? Transparência. Nós estamos falando de 22% dos hospitais do estado de São Paulo que tem ao menos um EPI em falta, tá? Destes aí, a Grande São Paulo, ela lidera, não muito longe, a gente fez uma divisão, né? Interior e litoral e Grande São Paulo, e essa média de 22% é do estado. Então, Tá, na sua aproximadamente... experiência, fazendo parte de um desses hospitais dos 22% levantado, e na falta de EPI, como você procederia? Aí que está a grande questão, que é o detalhe-chave. O COFITO lançou em março a resolução 517. E essa resolução, ela traz a responsabilidade para 2 profissionais. Um deles é o responsável técnico da equipe, o coordenador, o líder, o chefe da fisioterapia, tá? Onde ele precisa notificar o superior do serviço hospitalar, a vigilância municipal e o conselho. Mas a resolução 517 também fala que é responsabilidade do profissional da equipe, na escassez de um EPI, notificar o seu conselho, para que o conselho assim notifique isso ao Ministério Público, e aí as medidas, tanto estratégicas quanto legais, sejam tomadas para garantir a segurança desse profissional. Por que esse profissional precisa ficar seguro, Adriano? É aquilo que eu falei para todos os nossos agentes especiais aqui. Time titular ganha campeonato, beleza? Se nós temos um time titular de profissionais com expertise, know-how, profissionais experientes, com formação devida para isso, o impacto clínico dos pacientes é menor, o número de iatrogenias é menor, e em consequência disso a mortalidade cai. Então, se a gente conseguir garantir que os profissionais estejam seguros através dos equipamentos de proteção individual e dispositivos, nós mantemos o time titular por mais tempo, o maior tempo possível, para a gente conseguir minimizar o impacto que isso vai ter sobre a sociedade. Então, o que a gente está fazendo aqui não é só para o profissional, é principalmente para a sociedade, mas é pensando de uma forma estratégica em cuidar do meu time titular para a gente ganhar o campeonato. Pensando que a questão da triagem vem sendo feita também, o profissional paramentado, ele não só se protege, como protege até as pessoas que ele está acessando no dia a dia dele, no cotidiano de atendimento. Então, é aquela história, né? Você se protegendo, você protege não só a si, como protege o outro. Muito relevante essa conversa. Diante disso, vou refazer a pergunta de forma mais pontual para a gente desenhar para o pessoal que está assistindo a gente. Na falta da máscara, o profissional atende o paciente? Rapaz, Diagnosticado Covid-19? Essa pergunta é muito polêmica, mas polêmica. a resposta é, colega, não se exponha a um risco, ok?
Se você se contaminar para salvar uma vida, você vai se afastar e vai deixar de salvar outras dezenas de vidas, ok? É muito importante a gente salientar isso. O equipamento de proteção individual, ele tem que estar disponível para que você consiga realizar o seu trabalho com segurança e efetividade. Tudo Ok. bem? Só por isso já valeu sua presença, doutor Augusto, mas quero continuar aqui. Já Você quer tem me meia colocar na hora de fogueira, live, né? já tem meia hora de live e a gente não está vendo o tempo passar, isso é lindo. Vamos lá. Em relação à rotina de trabalho, então, queria um pouco da sua expertise para aquele colega que está assumindo a vaga, está entrando, né, no enfrentamento, está indo para a linha de frente. O que ele precisa considerar em relação à rotina, não só puxando aí a identidade do serviço que ele está integrando, como até o manejo em equipe, a relação multiprofissional. Adriano, eu gosto muito de fazer uma análise e uma diferenciação do que é essencialmente a nossa profissão em formação, entre 4 a 5 anos de formação, que basicamente em 90% da estrutura da formação ela é funcional, né? E aí esse profissional muitas vezes ele se depara agora com um ambiente clínico, extremamente nocivo, extremamente estressante e que antes trabalhando com funcionalidade, com força, equilíbrio e afins, e hoje ele está trabalhando com vida e morte, com saturação periférica de oxigênio, mas sem deixar de pensar sim na funcionalidade que é essencial para trazer impacto clínico para o paciente. Eu nunca vou deixar... Minha camiseta está escrito aqui, vamos sair do leito hoje, é funcionalidade, mas assim... Agora, num momento como esse, a gente está falando o seguinte: eu tenho um paciente com uma saturação periférica de oxigênio extremamente baixa, isso vai trazer um impacto clínico sobre ele, aumentando assim a taxa de mortalidade. Até você comentou aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma taxa de mortalidade maior que 7%. 7,1 hoje. Isso, Subnotificado, hein? isso, acima de 4%, a gente sabe que o país que apresenta um resultado maior de 4%, isso é dado devido à subnotificação pelos números escassos de testes que nós temos no país. É. Mas, enfim, não vamos nos atentar nesse detalhe. Polemizar. O fisioterapeuta, ele tem um papel, e sempre teve, agora ainda mais em destaque, como o time principal no ambiente hospitalar. Porque além de participar da monitorização, da identificação de distúrbios clínicos, hemodinâmicos, ventilatórios, funcionais, ele é um profissional que atua diretamente na condução da reversão, principalmente dos distúrbios ventilatórios, dos distúrbios de troca gasosa, dos distúrbios de ventilação, equilíbrio ácido básico e afins. Então, nós conseguimos aqui, além de todos os detalhes, identificação com a boa propedêutica fisioterapêutica, a gente está falando sobre manejo de oxigenoterapia, manejo ventilatório, manejo de ventilação mecânica não invasiva, ventilação mecânica invasiva, condução e identificação de distúrbios em exames laboratoriais com planejamento terapêutico para reversão disso, tá? Além de otimização de mecânica pulmonar, com melhora da resistência de vias aéreas, melhora da complacência pulmonar e afins, né? Além da condução da ventilação, a titulação dos parâmetros, até o desmame, principalmente a extubação, a garantia da funcionalidade para esse paciente se manter independente fora da ventilação e a funcionalidade para que esse paciente consiga ir para casa, como eu digo em sala de aula, o mais perto da funcionalidade e qualidade de vida que ele tinha antes do problema que o acometeu. Tá. Dentro disso, a relação com a equipe, alguma consideração que a gente pode explorar um pouquinho com nossos colegas que estão nos assistindo? Nós temos dentro do Insight Clínico um compartilhamento de condutas muito grande. E eu acho incrível esse compartilhamento de condutas. É claro que ainda precisa se definir algumas questões aí burocráticas disso tudo, mas... Sabe por quê? Só interrompendo rapidamente, eu tive uma questão de um colega perguntando, parece que tudo agora passa a ser função do fisioterapeuta. A gente está... o profissional está recebendo uma carga de trabalho muito grande e às vezes muito além do que usualmente acontece, né? Daí a questão da gente levantar. Deixa eu contar um segredo. Sempre foi responsabilidade do fisioterapeuta. A gente sempre esteve sobrecarregado, porque no Brasil nós temos um modelo assistencial que no restante, na grande maior parte dos países, é diferente do nosso, tá? Ouve-se falar pouco do fisioterapeuta na Itália, por exemplo, que foi um dos grandes
problemas mundiais aí da Covid-19, porque o modelo assistencial fisioterapêutico é diferente, né? Enquanto nos Estados Unidos o fisioterapeuta trabalha exclusivamente com funcionalidade, o terapeuta respiratório vai fazer a condução ventilatória, aqui no Brasil nós somos dois profissionais em um, né? Por isso que coloca a nossa profissão em destaque de uma forma onde o mundo não tinha visto. Isso exclusivamente no modelo assistencial com o layout que nós temos aqui no nosso país, entendeu? Por isso que esse compartilhamento de conduta ele é importante, tá? Eu preciso estar juntamente com o enfermeiro, juntamente com o técnico de enfermagem, preocupado com detalhes clínicos, eu preciso estar em conjunto com o médico, incessantemente ali, incomodando a equipe, por quê? Todos juntos vão trazer um impacto sobre o paciente, tá? Por mais que eu tenha condutas exclusivas, por mais que eu tenha um manejo independente e uma tomada de decisão independente, nós estamos falando de um doente crítico que está sob cuidado de uma equipe full-time. Uhum. Então, essa equipe não pode deixar de conversar, entendeu? Dentro disso, e principalmente pela necessidade de comunicação, como você fechou aí essa fala, que eu acho que comunicação é tudo, né? Você precisa ter um padrão dentro da equipe para se comunicar, inclusive que remeta à conduta de cada profissional e uma organização dessas condutas. E aí surgiu uma pergunta até de um dos colegas aqui nos comentários, eu vou fazer um link, para aquele médico que está encaminhando Deus e o mundo de demandas e além disso, você sendo obrigado a atender ali numa dinâmica às vezes mais vulnerável, faltando um EPI ou outro. Que postura que você tomaria nesse sentido, até para que fique ali de sugestão para os colegas que estão chegando agora com menos experiência? Eu recebo mensagem assim o dia inteiro nas mídias sociais, Adriano. Não é brincadeira o quanto isso é uma realidade, tá? O que nós precisamos entender sempre é que nós somos uma profissão independente, com tomada de decisão nossa, ok? Somos uma profissão de bacharelado, ou seja, nós avaliamos, nós traçamos um planejamento terapêutico e as condutas são definidas através dessa avaliação e dessa conduta com a competência que nos foi dada nos 4 a 5 anos de formação, além da especialização. Esse é o primeiro ponto. Além disso, tudo que a gente precisa fazer tem que estar pautado na ciência. Não é porque eu faço a minha tomada de decisão que eu vou basear no empirismo e vou sair fazendo loucura, tá? Desculpa o jeito que eu falo, porque quem me conhece sabe que eu gosto. E aí a gente já entra nas competências, então, né? Mas deixa eu só finalizar esse ponto. Conhecimentos, atitudes e habilidades, vai. Vamos só, e eu vou jogar uma polêmica aqui, já que você me jogou na fogueira, não, mas... vamos abraçar aí, vamos até o final. Por exemplo, o que eu recebo muito, Augusto, o paciente ele está com Covid-19, as recomendações internacionais sugerem a intubação orotraqueal do paciente mais grave precocemente, mas a equipe insiste em manter esse paciente na ventilação mecânica não invasiva. E a ventilação mecânica não invasiva é condução da equipe de fisioterapia. O que eu falo? Se a indicação é intubar, esse paciente tem que estar intubado. E não é a equipe de fisioterapia que vai expor o paciente ao risco, e nem mesmo a própria equipe, pelo risco de aerolização, a esse risco, só porque a condução recomendada pela literatura não está sendo seguida. E é nesse momento onde nós precisamos entender que nós estamos em destaque, nós estamos em evidência e nós temos que pautar a nossa conduta sempre pela ciência, mas bater o pé. É a minha conduta, sou eu que defino. Perfeito. E ainda dentro de rotina, então, para concluir esse tópico, o paciente fez lá os procedimentos, evoluiu bem o caso e vai desentubar, vai seguir ali numa dinâmica já mais ativa e já prevendo ali, inclusive, a alta para que esse leito seja disponibilizado para quem está vindo ali na sequência, né? Uma vez que as filas estão ficando grandes. Para a questão da rotina, no desligamento do paciente do encaminhamento para acompanhamento em enfermaria, alguma consideração? Estou recebendo umas demandas aqui das perguntas, o negócio tá que tá, hein? Tá que tá. A gente vai precisar virar 2 horas aqui, eu acho. Tem problema. Liga para a esposa e fala, olha, deu
Deu bom Ela tá aqui, a gente ela vai tá aqui continuar. na minha frente, ela vai me xingar ao vivo aqui. Na verdade, assim, Adriano, antes da Covid-19 já existiam, inclusive era o grande boom aí da evidência científica, o quanto a fisioterapia, através da sua essência de funcionalidade, podia trazer um impacto positivo e clínico sobre função pulmonar e variáveis clínicas relacionadas à ventilação desse paciente, tá? Então, a gente está falando sobre, por exemplo, em 2013, uma meta-análise muito importante que falava que funcionalidade diminui tempo de ventilação mecânica, diminui tempo de UTI, em consequência disso, diminui tempo de internação hospitalar, diminui risco de falha de extubação. E aí nós estamos falando sobre questões onde os hospitais já se preocupavam há muito pelo impacto financeiro que isso trazia. Então, a fisioterapia nessa última década ela já vem comprovando que através da funcionalidade, áreas muito preocupantes que já estavam dentro da nossa competência podem ser otimizadas. Tá? Então, muito mais do que esperar só na enfermaria, nós estamos falando de pacientes agora na Covid-19 que vão ficar aí 14, 15 dias na ventilação mecânica, que são pacientes que vão desenvolver fraqueza adquirida na UTI, são pacientes que vão desenvolver polineuropatia do dente crítico e precisam sim da abordagem funcional, tá? E aí a gente já entra na live da semana que vem, que é com o Dr. Celso Carvalho, que a ideia é dar seguimento para a sua aqui. Então, já fica a chamada para a próxima semana, juntos a Celso Carvalho, Dr. Celso Carvalho, referência também para a parte de reabilitação. Hoje, muito perto bom. do Celso, eu sou só o aluno, ali é o mestre, ali é o... Vocês se complementam, que é um presente para o profissional poder acessar essa live com tamanha riqueza de detalhes. Eu estou muito contente com essa nossa conversa, nossa troca aqui. As perguntas são muitas, então a minha sugestão é que a gente estenda um pouquinho depois para responder as perguntas, porque em 1 hora o Instagram derruba a live e nós temos só 15 minutos pela frente. A mulher já liberou aqui já, viu? Vambora. Questão dos conhecimentos, habilidades e atitudes, compondo essa rotina. Você falou bastante de parâmetros há uns minutos atrás. Quer trazer um pouco mais isso e colocar as principais demandas, aonde a gente não pode errar como profissional na atenção a esse paciente crítico? Tem um delay. O doutor Augusto deve estar voltando em segundos. Muitas lives, o próprio Instagram. Voltou? Voltou? Pronto. Vamos lá. Ao vivo. Voltou. A gente estava falando, na hora que você falou, ele cortou. A gente estava falando sobre aspectos abrangentes, né? Aquilo que não pode faltar dentro da nossa atuação. Vamos começar a listar, talvez, o que são pontos importantes que não podem faltar? Além da boa monitorização e boa identificação aí do quadro clínico e funcional do paciente, a gente não pode deixar disso, porque isso, inclusive, vai traçar um objetivo, uma meta terapêutica. Não é ficar fazendo atendimento em lote igual para todo mundo. Meu atendimento precisa ser pautado no achado mediante avaliação. Eu sempre preciso me preocupar, nesse momento de Covid-19, e entender que esse paciente é um paciente que ele tem um sub de captação de oxigênio importante, tá? Dado por sub de relação VQ, microtrombos. Esse paciente é um paciente bem complexo, mesmo nas situações aí do que a gente fala sobre tipo 1 da doença. Então, para isso, o bom manejo e a boa condução da oxigenoterapia, ela é essencial. E não precisam ter medo, tá? Eu sei que a gente fala muito sobre hiperóxia já, principalmente desde 2018, mas vale salientar que a hiperóxia ela não é dada pela FO2, mas sim pela PaO2 e saturação de oxigênio. Então, esse paciente que vai ter um distúrbio de relação VQ importante, que vai afetar a hematose, é um paciente que vai precisar de uma FO2 muito alta e ainda assim ele não vai fazer hiperóxia. Então, aquele risco da hiperóxia que a gente tem desde 2018, depois do estudo da Eric Schuh, daquele guideline europeu, ele não entra nessa questão se a gente conduzir esse paciente dentro dos parâmetros de segurança de saturação periférica de oxigênio e PaO2, beleza? Além disso, é importante sempre lembrar que
Na maior parte dos casos, a mecânica pulmonar ela está muito próxima ao normal, então, teoricamente, esse paciente ele vai apresentar desconfortos, principalmente por hiperestímulo do centro de controle ventilatório, dado pela hipoxemia, e não tanto pelo trabalho de se expandir um alvéolo, que nas situações corriqueiras e normais não está tão acometido assim, beleza? Então, tanto o suporte ventilatório, invasivo ou não invasivo, ele tem como objetivo principal, sim, garantir a boa troca gasosa com suporte de fração inspirada de oxigênio e não tantas dificuldades assim na construção de volume, de PIP e outras coisas mais. Agora, o problema vem quando esse paciente é um paciente mais grave, né? Inclusive no fenótipo definido pelo Gattinone, ele fala de um paciente fenótipo L, baixa complacência, baixa troca, enfim, que é um paciente que, além de todos esses distúrbios da situação da doença primária, ele é um paciente que tem a mecânica extremamente comprometida e ele evolui com síndrome de desconforto respiratório agudo. Então agora ele se torna 2 pacientes. Um paciente com um distúrbio VQ grave e um paciente com uma mecânica pulmonar péssima. É um paciente com ARDS grave e um paciente com COVID grave. E aí, nesse caso, a gente utiliza, sim, estratégias de proteção, proteção alveolar, garantia de troca gasosa, posição prona, que é extremamente importante nesse momento. Tenho ouvido muitos colegas citarem a utilização em pacientes fora da ventilação, na ventilação não invasiva e na invasiva principalmente, tá? E o grande gerenciador aí da posição prona é o fisioterapeuta, que pode ser feita com 3 profissionais experientes ou 5 profissionais que não têm tanta destreza assim, mas tem capacitação para isso. Aí o fisioterapeuta ali na cabeça, cuidando da prótese traqueal, né, da cano orotraqueal, ele vai guiar e orientar toda a equipe nisso. E são recursos terapêuticos essenciais, né? Sem falar, voltando àquilo que eu gosto sempre de bater, fortalecimento, funcionalidade. Eu vi um vídeo incrível hoje da galera lá do Hospital de Amor de Barretos, da Santa Casa de Barretos, fazendo eletroestimulação. Então, assim, a fisioterapia hospitalar clínica por essência e a fisioterapia funcional hospitalar por essência, né? São 2 profissões que juntas conseguem ter um impacto clínico único e diminuir aí questões clínicas e financeiras que o hospital pode se deparar num momento como esse. E a gente sabe que o momento agora é falar de questão financeira, que é uma preocupação grande no país, né? Perfeito. E aí a gente consegue atender o paciente como um todo dentro da área, né? Sim, sim. Sensacional. Vamos lá, então, as perguntas. Temos aí ainda 12 minutos de live, 12 a 15 minutos. Se cair e a gente vê aqui que dá para continuar, a gente sobe de novo. Então, os 160 profissionais que estão nos acompanhando agora, se a live cair, nós subimos de novo para concluir essas questões, ok? Então, vamos lá. Qual seria o valor, dos estagiários para atendimentos nessa jornada? Estagiários estão atuando, como que está isso? Houve um chamamento do Ministério da Saúde, principalmente para os estudantes participarem de algumas frentes, né? Inclusive para se manter o estágio hospitalar, principalmente, em algumas universidades por um período mantiveram. A gente não está falando, o Ministério da Saúde na época não tinha como objetivo jogá-los na fogueira e falando assim, vai, atende o paciente com Covid-19. Não é isso. Entendam, existem outras demandas associadas. O hospital ele não é composto só por Covid-19. Agora, infelizmente, nós estamos num momento onde eles consomem grande parte aí dos leitos disponíveis, tá? Mas existem outras demandas que, inclusive, são demandas ambulatoriais, demandas de hospitais clínicos, de pacientes clínicos que não são acometidos por doenças respiratórias, pacientes cirúrgicos, e que, inclusive, continuam dentro do fluxo de estágio. Eu ouvi que hoje parece que a ANUB autorizou o retorno dos estágios, e aí eu acho que a demanda vai existir sim, eu concordo com você, aliás, cada vez mais, e isso não isenta também as IESAs, as universidades, das questões éticas e deontológicas. Então, o estagiário, independente quer seja obrigatório ou não,
o estágio ele precisa ter a supervisão e precisa ter o correto Sempre. vínculo com a universidade, né? Sempre. É Então, importante sempre ter um profissional ali para auxiliar na condução desse aluno. Ok, perfeito. Ele ainda está em aprendizado. Perfeito. Você acha que a gente chega num ponto de... Não dá para prever, né? Se a gente chega num ponto de demanda de acesso a estudantes conforme cadastramento. Isso vai depender muito de como evoluir, né? Adriano, o que aconteceu nos Estados Unidos me surpreendeu muito, tá? Mas a gente está falando de um país que recebe gente do mundo inteiro o tempo todo, então recebeu uma porrada de carga viral aí no início do acometimento. É claro que o comportamento social influenciou muito na contaminação e na multiplicação de vetores de contaminação e do aumento exponencial de indivíduos contaminados e consequência disso graves. Ah, mas o percentual é baixo. Tudo bem, mas um percentual baixo de um grande número de contaminados, ele vai acabar sendo um volume alto de pacientes graves. Então, assim, eu juro que eu não quero pensar que a gente vai passar pelo que passou a Itália, a Espanha e os Estados Unidos. Mas eu saio na rua todos os dias para vir até a sede do Conselho, na nossa frente de biossegurança, e diariamente eu tenho ficado mais preocupado. De verdade. Então eu não consigo te afirmar que não vai acontecer isso e que a gente não vai precisar, tanto que o Ministério da Educação, se não me engano, já lançou uma portaria para os últimos anistas, né? 75% aí do antecipar a colação de grau. Isso. Né? Porque não se sabe o que nos espera, entendeu? O que a gente vai precisar enfrentar. Muito bem. A questão dos salários, tem uma colocação aqui que eles são realidades da capital, né? Interior. Geralmente não é tão valorizado assim. E aí essa eu posso responder, eu acho que a valorização está na mão do profissional. A gente precisa ter uma cultura associativa mais forte, o profissional precisa pensar como categoria e não só individual, e inclusive denunciar quem está desvalorizando ou atuando de forma não ética, com concorrência desleal, e nesse âmbito para o seu conselho regional. Tá? Posso então, só acrescentar uma coisa, Adriano? Manda ver. A gente ouve muita gente falar assim, é porque vocês têm que brigar por salário. Vale lembrar que o piso salarial ele é definição sindical, tá? Sim. Ele não é competência de uma autarquia federal de que regulamenta a profissão. Então, o piso salarial ele é definido pelo sindicato. No caso aqui no estado de São Paulo, o Sinfito, junto com o Sindosp e tal. Mas não quer dizer que pelo piso salarial tem um valor... Sim. Que ele tenha que ser o teto que alguém receba, então, tá? Vocês podem exigir mais e se valorizar. Isso aí. Há 30 anos a gente passa por essa cultura onde os valores geralmente são pautados pela base e não pelo teto. Eu acho que quando a gente propõe, via conselho, uma dinâmica diferente para lidar, inclusive, junto aos sindicatos, a gente está querendo quebrar essa cultura e aí precisa todo mundo dar a mão e se enxergar como categoria. Eu acho que vai um pouco além, Adriano, que assim, para que a gente consiga exigir, de fato, uma valorização financeira, é importante também que a nossa produção científica esteja focada dentro do impacto financeiro. E isso tem aumentado nos últimos anos, tá? Eficiência, então, resolutividade. Não somente produção científica de funcionalidade, mas evidência científica de produção, de impacto clínico e financeiro. Então, isso, eficiência e resolutividade. Sim, sim. Resolutividade. Sempre. E aí, com esse modelo científico que tem se transformado a nossa profissão na última década no mundo, a gente vai conseguir, nos próximos anos, conseguir reverter esse cenário que a gente sabe que é desconfortável e que a gente ouve tanto falar, mas que tende a melhorar. É isso, é isso. Bom, temos que aproveitar o momento e aumentar o piso, concordo, né? Inclusive nosso presidente está pleiteando isso junto ao governo federal, mesmo não sendo prerrogativa do Conselho, nós estamos entrando nisso justamente por considerar que os próprios sindicatos precisam do nosso apoio. Importante a valorização da classe, ótimo momento para verificar a importância dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais e das outras 15 profissões da saúde. Eu acho que é o momento de mostrarmos a que viemos e de forma integrada, multiprofissional, para que essas pessoas que precisam da nossa expertise consigam passar por isso com o menor impacto possível, né?
dentro de uma dinâmica, de um contexto que ele é vulnerável por si só, que é o sistema público de saúde brasileiro, né? Sim, então, é complicado isso. Muito bom, vendo estudos recentes onde se fala de Covid ser de origem sistêmica, acometendo os pulmões secundariamente, o que muda no tratamento fisioterapêutico. Primeiro, se isso procede, e segundo, se tem alguma consideração específica para a questão da abordagem propriamente dita. Cada vez mais se fala sobre um distúrbio sistêmico, principalmente hematológico, Adriano, onde principalmente a produção de microtrombos que vão se multiplicando aí, gerando distúrbios de relação VQ, trazem esse impacto na troca gasosa, o que dá aí um cenário clínico pulmonar. Além disso, a imagem inicialmente parece ser atribuída à liberação do ferro, tá, da hemoglobina, do ferro que está ali na hemoglobina, para a região extraalveolar, dando aquela imagem de vidro fosco, mas vale sempre lembrar que esses pacientes também culminam com infecções sistêmicas que vão gerar aí sepse grave, choque séptico, e é o que a gente conhece como ARDS primária ou secundária, de acordo com a origem aí. E aí o tratamento fisioterapêutico ele tem esse objetivo sempre, que é garantir ou ofertar ao paciente aquilo que for melhor para que ele se mantenha estável até a reversão dessa doença. Seja suporte de oxigenoterapia ou ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Né? Sempre. Perfeito. Não muda muita coisa, tá? Porque perfeito. A ideia a doença ela vai demorar uns 15 dias e aí eu tenho que manter esse paciente clinicamente estável durante esse período. Perfeito. Hoje saiu um artigo na Folha, a Verena colocou para a gente aqui, saiu um artigo na Folha em que médicos questionam o uso excessivo de respiradores. Eu acho que nem vale o comentário, né? Bom, eu prefiro não, porque senão você polêmico demais. Te conheço. Qual é o risco de acontecer o processo após denúncia? O Ministério Público do Trabalho já está organizado em relação às frentes, mas o mais interessante que eu venho notando é que o fato só de nós evidenciarmos e estarmos presentes lá no campo já está trazendo um bom retorno em relação à biossegurança, doutor Augusto. Vale lembrar que todos os hospitais do estado de São Paulo acabam de ser visitados na próxima quarta-feira. Eu estou falando todos os hospitais, quase 700 hospitais. Um time gigantesco aí de profissionais extremamente qualificados que está nos auxiliando nessa frente. Isso também já fez com que muitos profissionais sequer necessitassem levar aí uma denúncia através dos canais que nós temos, canais digitais agora devido à quarentena, para que fossem identificadas as fragilidades. Ainda assim, existe... tem um colega nosso que está falando que recebeu a visita semana passada. Muito bom. O Felipe Campos, lá de Barretos. E aí, Adriano, ainda assim, existem os canais oficiais de denúncia, tá? Aqueles que já existiam antes, e um canal extra chamado Denúncia Coronavírus, onde o profissional pode ir lá e colocar, olha, o hospital que eu trabalho, tá faltando EPI tal, tá acontecendo isso, tá faltando tal coisa, tá? O que eu peço é importante que o profissional tente não fazer uma denúncia anônima, Adriano. Sim. Porque se o CREFITO precisar chamar esse profissional para elucidação do caso, a denúncia anônima dificulta, né? Isso já liga com essa próxima pergunta, que é a questão da coação, né, que pode estar presente. Se a notificação gera alguma demissão. Eu acho que, no momento pandêmico, de gestão de crise, de urgência, onde vidas estão em jogo, né, qualquer situação de desconforto em relação à coação, a uma pressão para um movimento contrário ao que está sendo orientado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, deve ser denunciado, correto? Vale lembrar também que existem leis trabalhistas, ok? E mesmo que você tenha um regime de trabalho que não seja seletista, se você tem vínculo empregatício ou características de vínculo empregatício, você tem direitos, ok? E a lei está ali justamente para garantir a sua segurança. Então, assim respondemos também a próxima pergunta, que é da Luana Campos, onde a gente tem, sim, todo um regimento que respalda mais a questão da autonomia profissional em organizar o seu contexto de trabalho, ela deve reger as tratativas nesse momento de pandemia. A parte disso tem todo o suporte
legal e trabalhista, sim. Só um detalhe, Adriano. Mesmo os canais de denúncia do Conselho Regional, quer do estado que você fizer parte, do seu CREFITO, eles devem ser acessados também. Só um detalhe, Adriano. Na primeira semana, a gente tinha uma alta demanda de denúncias, né? E a gente aqui da Frente de Biossegurança recebe exclusivamente as denúncias coronavírus, tá? Para que isso seja bem separado e entenda que o DEFIS ele tem a participação ativa também. Os hospitais, na primeira semana, nós tínhamos quase 700 hospitais, e inicialmente nós dávamos prioridades àqueles hospitais que estavam recebendo denúncias, que estávamos recebendo denúncias, tá? E aí chegou um momento onde muitos hospitais que eram alvos de denúncia já haviam sido visitados, já haviam sido identificados fragilidades e também, inclusive, já estavam dentro do fluxo de notificação para o Ministério Público. Okay. Então, tudo isso, numa agilidade gigantesca, aconteceu, né, no estado inteiro. Temos alguns segundos para cair, eu acho que vai dar para concluir, hein, doutor Augusto? Bora. A questão da capa de chuva serve como EPI? Não, só para você não se molhar na rua. Aí, ok, voltamos. Quer esperar 2 minutinhos para voltar a galera lá, Adriano? 2 minutos. Então vamos lá. Me fala de alguns achados peculiares como esse da capa de chuva, o que vocês observaram em campo ou à beira-leito? Rapaz, chega a ser cômico às vezes, né? Infelizmente, a realidade de muitos serviços, principalmente públicos periféricos, é tão triste e a escassez de EPI é tão real, Adriano, que a gente vê alguns colegas comemorando a disponibilidade de ao menos uma capa de chuva, cara. Parece absurdo, mas é que, infelizmente, nós vivemos uma realidade negativa, né? Principalmente nos serviços não referenciados, mais periféricos, mais distantes dos grandes centros, né? Mas isso precisa ser coibido por alguns motivos, tá? Primeiro que não garante a segurança do profissional. Não, mas é o que tem. Não, pera, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque ele não fecha no punho, ele não fecha adequadamente no pescoço, tá? E isso faz com que regiões, e principalmente roupa, pescoço do profissional, seja superfície de contaminação. E aí não vai adiantar nada, porque logo depois ele vai passar a mão ali na região do punho, vai puxar ali o jaleco, ou o privativo, e vai se contaminar do mesmo jeito, né? É como se ele não tivesse utilizado. Então é importante que no momento como esse haja reivindicação para o uso adequado. Eu vi até uma pergunta aí no começo Lembrando do que vídeo a anterior. pessoa, enquanto categoria, também dentro do serviço hospitalar, ela tem mais força, e aí todos juntos, de repente, conseguem traçar uma fala mais alinhada em relação ao que é pleiteado, certo? Então, Adriano, além disso, a ideia da notificação para o Ministério Público é mostrar para o governo, mostrar para o Estado as fragilidades que ele tem encontrado. Então, assim, não é ficar esperando que chegue EPI. O Estado ele precisa saber exatamente quais são os pontos frágeis para se planejar, para que estratégias sejam criadas. Sim. Então a gente vê que estratégias rápidas, né? Isso, está chegando avião e mais avião e mais avião de EPI, e se o Estado não souber exatamente onde são os pontos frágeis, esse EPI pode ir para serviço que não precisa. Sim. Né? Daí a importância então, do nosso trabalho também. A ideia da notificação é garantir a proteção do profissional e também dar ao Estado a ferramenta para ele traçar estratégias. A questão da insalubridade, que é a última questão, voltamos aqui já com mais de 100 pessoas na live, batemos aí um número incrível aí de gente. Obrigado hoje. Pelo carinho, galera. Muito legal mesmo, a gente está consumindo informação de qualidade com você. Questão da insalubridade, a gente volta para a questão da categoria, né? Então, se você não tem salubridade no seu contrato, se você quer remodelar, se você tem dificuldade de acesso ao seu sindicato ou não tem um sindicato de referência, você tem os seus pares. Vocês juntos podem renegociar a condição e assim terem uma dinâmica de excelência na relação trabalhista. Apesar de não ser papel do Conselho, eu acho que é legal nós deixarmos aqui uma consideração em relação a isso. Mas como profissional eu posso, inclusive, falar para os colegas que assim, nós temos riscos ocupacionais, nós estamos expostos a riscos biológicos, tá? Então tudo isso nos dá aí o direito, assim como outros colegas de categorias irmãs, de profissões irmãs que estão junto conosco ali no ambiente
fechado na área hospitalar, de sim pleitear a insalubridade, sim, tá? Insalubridade, sim. Nós temos riscos ocupacionais e não são poucos, beleza? E no momento como esse, risco biológico, então, meu Deus do céu. Maravilha. Para fechar, então, alguma mensagem? Eu acho que... Eu recebi uma mensagem aqui falando assim, o podcast de amanhã trata de físio em partes do mundo. Então amanhã vocês vão ouvir aí Mônica Farias e Túlio Fonseca no podcast do CREFITO 3 para falar aí sobre algumas particularidades. Esse é um dos primeiros recados, né? Mas Muito aí vai bom. o meu pessoal, Adriano. Adriano, quem me conhece, quem conviveu comigo aí nesses últimos anos, sabe o quanto algumas revoltas tomam conta de mim para que a gente consiga ver a profissão dentro daquilo que é nosso por direito, seja de respeito, de valorização, de retorno financeiro e afins. É um momento muito positivo, não só para a nossa profissão, mas para toda a área da saúde, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter calma, tá? É um momento positivo, sim, nós estamos em destaque, sim, é um momento de reconhecimento, sim, mas esse não deve ser o nosso objetivo principal. O objetivo principal sempre deve ser o paciente, ok? E o reconhecimento, a valorização é secundário a isso. A exposição de uma profissão forte, uma profissão pautada em ciência, pautada em evidência, com impacto e resolutividade, que vai nos colocar no patamar que é nosso por direito há muito tempo. Tá? E que infelizmente alguns serviços ainda não nos foi dado. Mas nós não podemos simplesmente... sedentos buscar os holofotes sem garantir que aquilo que nós estamos ofertando aos nossos pacientes de fato é preciso, eficaz, seja o melhor. E eu falo muito sobre fisioterapia baseada em evidências, prática baseada em evidências. Pessoal, é o nosso momento. Só que para que seja o nosso momento de fato, a gente precisa se posicionar em um lugar de destaque e de resolução, sempre. Esse é meu principal recado. A gente vai ter todos os holofotes sobre nós. A gente consegue ter reconhecimento sem se mexer, já estamos tendo, e se a gente se mexer, isso vai ser multiplicado, tá? Então nós temos aí aquele ditado, a faca e o queijo na mão. É hora da gente saber fazer da melhor forma possível para que a nossa profissão seja permanentemente colocada num local de destaque. Acho que é isso. Doutor Augusto Cruz, gratidão é a palavra que fica. Em nome de Muito obrigado. Todos do CREFITO 3, em nome de todos os fisioterapeutas que estão na linha de frente, atendendo nesse momento, inclusive, a pacientes Covid-19. Abraços e seguimos aqui juntos sempre. Seu e-mail de contato, quer deixar a sua página, o seu Insta? Meu Instagram é @AugustoCruzFisioterapia. Fechou. Tá? O meu Facebook é Augusto Cruz Fisioterapia Intensiva. Manda mensagem lá que a gente troca contato e bate Abraços, um papo. meu amigo. Muito Valeu, obrigado galera. mesmo. Seguimos Forte então abraço. semana que vem com Celso Carvalho, grande ícone também, complementando aqui a nossa conversa na sequência, né? Se já gostaram de hoje, semana que A vem vai dar um reabilitação do show. paciente. Ele é fera mesmo. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Até mais. Valeu. Valeu.